Podcast do Transporte. O Diário do Transporte e o Podcast do Transporte juntos abocanharam 3 troféus do primeiro prêmio FETPESP de Comunicação, entregues na última semana. FETPESP é a Federação de Transportes Públicos do Estado de São Paulo, dirigida por Mauro Rescovitch. Infelizmente, este que vos fala não pôde comparecer em corpo, mas esteve presente em espírito. O mesmo espírito que há quase um ano gestou essa ideia numa prosa com Marcelo Fontana e Adamo Bazzani. No nascedouro, a ANTP veio junto, conferindo o selo de qualidade a um conteúdo que honra o jornalismo de boa cepa. Na categoria Internet, Adamo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, subiu ao palco para receber o segundo lugar por sua reportagem que relatou a preocupação dos bombeiros sobre a falta de protocolo de incêndios em ônibus elétricos. Fala aí, Adamo. É um reconhecimento não apenas para o Diário do Transporte, mas é um reconhecimento para o jornalismo profissional. Hoje, infelizmente, as redes sociais, a internet, outros canais estão tomadas por muitas informações irresponsáveis, muita gente que não tem um critério em tratar uma informação, uma comunicação, e quando as empresas de ônibus, por meio da FETPESP, acaba se aproximando da imprensa e reconhecendo esse trabalho, todos ganham. Todos ganham porque não é apenas um reconhecimento em si, mas é uma quebra de barreiras. Sempre houve um preconceito muito grande de empresários de ônibus para com jornalistas e de jornalistas com empresários de ônibus. Esse é um prêmio que, sim, o Diário do Transporte, o Podcast do Transporte, outros colegas foram agraciados, somos muito gratos, mas quem ganha com iniciativa como essa é a comunicação profissional voltada para o transporte. Já o Podcast do Transporte venceu em primeiro e segundo lugar na categoria. E nada mais justo que nossa parceira ANTP, na pessoa de seu superintendente Luiz Carlos Nespoli, o Branco, fale pra gente como viu esse resultado. Bom, o podcast é uma ideia nascida em 2023, tratando de todos os temas que falam do nosso mundo da mobilidade urbana. Isso é muito importante porque nós temos muita gente que tem o que dizer. A gente tem recebido feedbacks importantes de gente que está ouvindo. Nossa, não conhecia essa pessoa, não tinha ideia do que ela fazia, né? Então isso reflete que estamos nos comunicando. E mais do que nunca, o nosso setor precisa de comunicação, né? Porque nós pleiteamos muitas coisas, tá certo? Hoje você já vê uma nova mentalidade, um olhar diferente. O olhar antigo é aquele olhar assim, transporte é um problema, não tenho como resolver, né? E nós estamos vendo que soluções estão surgindo. Hoje nós estamos com mais de 300 cidades com subsídio. A ideia de que o sistema de transporte precisa receber recursos não tarifários, isso era inimaginável 5 anos atrás, né? Então isso está evoluindo. Você veja que a entrada do ônibus elétrico está exigindo um aprendizado muito grande, tanto da indústria quanto dos operadores e também dos órgãos públicos. E nós estamos vendo isso através do quê? O podcast tem trazido todas essas informações. Portanto, eu acho que é uma ideia que deu certo. E, claro, com essa coroação do prêmio da FETPESP, foi mais um estímulo, mais um incentivo a gente dar continuidade a isso. Como falamos de saída, o Podcast do Transporte também é OTM Tecnibus e Marcelo Fontana, responsável por fazer acontecer há anos o principal evento de transporte da América Latina, fala como sentiu esse reconhecimento. É um orgulho, né, esse trabalho desse primeiro ano do podcast já ser coroado assim de primeira, mas eu dedico às cabeças do podcast, ao Pelege, ao Adamo, né? A NTP na figura do Branco. Então, assim, isso aumenta a nossa responsabilidade para esse próximo ano. Agora, proximamente, a gente já tem a Latibus, né? Agora em agosto. A gente vai estar lá cobrindo com força total. Muito feliz com esse prêmio. Parabéns a toda a equipe. E um agradecimento aos patrocinadores que nos apoiaram nessa jornada, nesse primeiro ano de trabalho, né? Que venham outros, que estejam conosco, que a gente tenha um norte e uma missão pela frente, fazer esse podcast voar alto.
Adamo Bazzani, meu parceiro não apenas no Diário do Transporte, como também na realização do podcast, dá seu pitaco. O podcast do transporte, ele é uma iniciativa inovadora, porque ela traz a essência do Hard News do Diário do Transporte com a discussão, o aprofundamento que sempre as publicações da OTM com muita maestria trouxeram. E premiar, reconhecer esse trabalho do podcast do transporte é reconhecer a inovação na comunicação para a mobilidade urbana e também as raízes, a essência dessa comunicação. Podcast do Transporte.